Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI. Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 32, tirado lá da Liturgia das Horas. Esta forma de oração que tem hoje, ela está sendo descoberta pela nossa igreja de uma maneira em geral, né? Era quase que uma oração clerical, agora se torna uma oração um pouco mais simples, um pouco mais popular e que tem ajudado muitos leigos e leigas a viverem plenamente a sua sintonia, a sua intimidade com Deus. No nosso salmo de hoje, esse salmo é considerado o salmo da providência de Deus. Inclusive ele é chamado de o hino, na verdade, o hino à providência de Deus. Isso porque ele trabalha justamente essa concepção, eu prefiro falar percepção, de um Deus que é providente. Não sei se você lembra aquela passagem bíblica em que existiam as virgens previdentes e as não previdentes, aquelas que tinham, na verdade, uma percepção, umas que preparavam de fato o coração porque sabiam que Deus providenciaria aquilo que seria necessário, e as outras que de fato compreenderam um pouco mais, não, olha, vamos deixar a Deus dará e as coisas vão surgindo como devem surgir. E a gente percebe que neste salmo de hoje trata-se de um Deus que consegue olhar o nosso coração, perceber aquilo que é importante no nosso coração e daquilo que nós vamos dar conta, digamos, na nossa vida comum, naquilo que nós vamos conseguir realizar. Por isso, um Deus que providencia no nosso coração uma maneira diferente de ser. Às vezes nós compreendemos de uma maneira errada algumas questões quando se trata desta providência de Deus. Em que sentido? Achamos que nós podemos deixar tudo nas mãos de Deus e Ele vai resolver aquilo que tem que ser resolvido. Ou melhor, nós colocamos nas mãos dEle algo que é de responsabilidade nossa. E às vezes nós confundimos um pouco as coisas, não é? Ao mesmo tempo que em alguns momentos da nossa vida nós nos sentimos um Deus, porque tudo aquilo depende de nós e não vai funcionar sem a nossa presença, e ao mesmo tempo às vezes nós colocamos nas mãos de Deus, principalmente aquilo que nós temos uma certa dificuldade para que Ele resolva para nós. E aí se as coisas não dão certo, então a culpa nunca vai ser nossa, a culpa vai ser de Deus. E aí está um grande erro da nossa parte quando dentro da nossa espiritualidade nós ainda temos esta percepção de Deus. Isso de fato nos atrapalha a rezar, porque a nossa oração começa a ficar muito automática e nem sempre sintomática a partir do nosso coração, do nosso sentir, da nossa sensibilidade para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E por causa disso, nem sempre tomamos as iniciativas que nós deveríamos tomar. Por isso, o salmo de fato, o hino, a providência de Deus. Acreditar que Deus, de fato, vai providenciar aquilo que nós precisamos, mas ao mesmo tempo vai colocar no nosso coração aquilo que nós precisamos sentir que temos que resolver e que temos que fazer. E aí, claro, você pode colocar isso nesse sentido, todas as coisas que na sua vida precisam de fato ser resolvidas, né? Ou ser pensadas. A sua oração, a sua maneira de se comprometer com a palavra que você ouve, quais são as referências ou aquilo que a palavra exige de você e que você percebe que de fato você precisa realizar. Todas essas coisas de fato relacionadas a esta providência de Deus. Ele coloca no seu coração e sabe que você é capaz de resolver, ou melhor dizendo, é capaz de realizar e de fazer. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.